Muito boa tarde a todos, é um verdadeiro gosto estar hoje aqui na presença do Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, o Engenheiro Mário Largo, que agradeço muito a disponibilidade para nos vir falar sobre este tema, e a professora Verónica Orvalho, que além de ser professora do Departamento de Ciência e Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, criou também a Dirimo, uma empresa que está a dar cartas precisamente na área dos humanos digitais, humanos virtuais, tudo o que tem a ver com os avatares que vão começar cada vez mais a popular as nossas vidas. Este tema é um tema que está a dominar completamente as discussões, não apenas da opinião pública, mas também nos centros de decisão, quer os do setor privado como os do setor público, e levantam grandes desafios à engenharia e às políticas públicas, isto porque são temas altamente complexos que nem os próprios engenheiros sabem explicar como é que os sistemas funcionam e como é que extraem conclusões de quantidades maciças de dados. Vamos, por isso, hoje tocar precisamente nessa interface entre a área da tecnologia e a área das políticas públicas, e numa conversa que queremos que seja o mais aberta possível, explorar que desafios é que se colocam, quer a quem decide como é que essas tecnologias devem ser reguladas, quer a quem está a criar empresas e negócios e serviços, e particularmente também de que forma é que estes novos bots vão interagir connosco, as pessoas, e como é que podem também melhorar a nossa relação com o Estado, a nossa relação uns com os outros e também a forma como fazemos o nosso trabalho e conseguimos fazer progredir a sociedade. Vamos começar numa primeira parte com uma pequena intervenção da Verónica, seguida de uma intervenção do Sr. Secretário de Estado, e seguimos depois para um debate, inicialmente a três, e abriremos depois também o palco ao nosso público para as perguntas que lhes vierem à mente e ao espírito. E sendo assim, Verónica, começava pela tua intervenção. Primeiro, obrigada a todos que estão aqui presentes, a Secretária de Estado e o João pelo convite tão amigável para estar cá. Eu adoro falar com o João, por isso estamos a dizer que esta é uma boa excusa para encontrarmos. Então, só para dar um bocadinho de contexto, vou remeter-me ao ano, acho que era, já não me lembro se era 2009 ou 2009, porque acho que o meu filho tinha 1 ano, e eu estava em Lisboa, no IST, e o Ministro para a Ciência e Tecnologia, o Mariano Gago, deu-me um prémio por inovação tecnológica pelo resultado da minha tese de doutoramento. Sim. E eu, na altura, tinha acabado mesmo a tese e era a criação automática de personagens 3D. Longe eu sabia o impacto que aquilo que eu tinha feito na altura ia estar a ter hoje. E o que foi interessante desse momento, que marcou para mim muitíssimo, que foi durante quase meia hora, o Mariano Gago só a falar do impacto que a minha tese de doutoramento ia ter nos anos a seguir. E ele não conhecia, só conhecia o tema da tese e conseguiu ter a visão de tudo aquilo que eu faço hoje, que é a criação de humanos digitais, sim, para melhorar a forma em como as pessoas, todos os que estamos cá, podemos comunicar-nos de uma forma mais humana. Sim? E acho que há 3 temas importantes a debater, onde o governo acho que pode ter impacto na área de misturar o que nós fazemos, neste caso, que é a minha área de expertise, junto com a inteligência artificial e o bem-estar da sociedade, que é a segurança, a saúde e a educação. E pronto, deixo por cá e espero que a partir dali vamos começar a debater os temas que o João vai guiar-nos. Muito obrigado. Sr. Secretário. Eu peço desculpa de utilizar um auxiliar de memória aqui, que cria uma clara diferença entre um investigador e um secretário de Estado, mas queria começar por primeiro me abraçar ao professor João Barros, enfim, por aquilo que ele vai fazer ao moderar este debate, também cumprimentar a professora Verónica Orvalho, sendo que, tendo-a conhecido apenas agora
tive a oportunidade de ler, digamos, um longo historial que agora foi sendo buscado em 2009 e queria também cumprimentar todos os presentes e a pessoa da sua vice-reitora, cumprimentar também os professores que estão aqui connosco hoje e permitir-me também que eu agradeço em particular ao professor Silva Matos, diria talvez dizer velho amigo, mas talvez não convenha muito a utilização destes termos. Amigo só ficará melhor. Pelo convite que me formulou para estar presente nesta edição dos seminários em Engenharia e Políticas Públicas. E, de facto, eu sinto particularmente, digamos, interessado neste debate, primeiro porque sou engenheiro e porque depois estou a desenvolver funções que me levam a ter contacto e a desenvolver políticas públicas. Mas também gostaria de congratular, em segundo lugar, esta iniciativa, em particular a FEUP e os seus co-presentes e também os discentes, porque vejo termos, presumo que alguns alunos que tenham chegado ali atrás, pela organização deste tipo de eventos. Porque a verdade é que só engenheiros que verdadeiramente entendam bem a sociedade em que se movem poderão contribuir de forma ativa para a resolução dos problemas que impactam. E, portanto, a engenharia de per si, enquanto ciência, que esteja ancorada bem na sociedade é particularmente importante. E vocês seguramente sabem muito melhor que eu que hoje em dia poucas coisas impactam tanto a nossa sociedade como a inteligência artificial. Há os crentes, há os descrentes, e penso que quer uns, quer outros foram particularmente surpreendidos por coisas que aparentemente são do domínio comum hoje, como o ChatGPT. E também é verdade que não deixa de ser curioso que, no meio em que todos vivemos em abundância de informação, a maior surpresa não tenha vindo da família das tecnologias que consideraríamos mais excitantes, por exemplo, o metaverso, mas antes de uma parte relativamente, peço desculpa por utilizar este termo, mais aborrecida, que são os modelos de linguagem natural. E, portanto, é surpreendente até sob esse ponto de vista. Mas deixa-me voltar um bocadinho antes. Eu penso que a importância da inteligência artificial, e precisamente por causa dessa importância, a Comissão avançou já em abril de 2021 com uma primeira proposta de legislação horizontal. Isto é, uma legislação que é transversal a toda a sociedade e não focada apenas no setor económico, como será a banca ou a saúde. E eu acho que isto é particularmente interessante, não enquanto área da inteligência artificial, mas também enquanto ser uma das primeiras áreas em que olhamos transversalmente. O que é que a Comissão nos propõe? E eu, quando refiro aqui a Comissão, não me refiro necessariamente a um órgão que pensa independentemente dos Estados-membros, mas, obviamente, entrando em consideração com todas as contribuições dos Estados-membros, aquilo que nós hoje estamos na União Europeia a estabelecer é uma definição que eu diria que é tecnologicamente neutra daquilo que podemos chamar de sistemas de inteligência artificial e é embebê-la, digamos, na legislação da União. E é inerente, portanto, a este exercício a classificação para os sistemas de inteligência artificial com diferentes tipos de requisitos e obrigações que são adaptados ao nível de risco que as utilizações de inteligência artificial podem ter. É, de facto, uma das vias possíveis. Nem todos os continentes adotaram esta via, mas esta via, podemos dizer que é uma abordagem baseada no risco, é aquela que a Comissão e a União Europeia adotam neste contexto. E é assim que alguns sistemas de inteligência artificial apresentam riscos que, digamos, num conjunto de valores, que são os valores europeus, podem ser considerados inaceitáveis e que serão, a partida, proibidos, mas já a gama mais ampla de sistemas de inteligência artificial de alto risco será autorizada, mas seguramente sujeita a um conjunto de requisitos e obrigações de acesso quando falamos no mercado da União Europeia. Outros sistemas, aqueles que apresentam apenas um risco limitado, serão sujeitos a medidas ou obrigações de transparência, mas podemos considerar relativamente leves. Sendo que este texto está ainda em discussão, eu acho que vale a pena seguir essa própria discussão, independentemente quase do resultado final, porque, primeiro, ela vai moldar os próximos anos, se não décadas, no contexto do mercado europeu, mas é um exercício particularmente sui generis ao nível mundial e, portanto, é fonte de inspiração para reguladores e para pessoas que estão a tratar as tecnologias.
Como é que nós nos posicionamos? Nós, pelo menos, não gostaríamos de ficar atrás. É que realmente há uma maneira, quando o mundo está em revolução permanente, digamos que mais do que adequar, porque adequar não basta, é preciso antecipar. É preciso realmente estarmos atentos e antecipar. E é por isso que estamos a trabalhar para atualizar a nossa estratégia para a inteligência artificial, que aliás vem já há uns anos esta parte, e a construir os pilares que eu penso que são fundamentais para a regulação da inteligência artificial no território nacional. Iremos, obviamente, balizá-la no percurso que os nossos pares europeus estão a fazer. Não teria sentido que nós atuássemos como Maverick sem digamos, estabelecermos, digamos, linhas de orientação articuladas com outros parceiros europeus. Contudo, é importante que tenhamos esta imagem, para nós é fundamental. Não iremos adiar o inevitável, nem, obviamente, evitar o inadiável. Vejamos, por exemplo, na modernização administrativa, em que nós consistentemente temos dito que um dos os 3 pilares do Simplex, repensado em 2023, são aproximar a administração pública do cidadão, ou da empresa, neste caso, aproximar, antecipar e automatizar. E, portanto, quando pensamos numa estratégia para a inteligência artificial, na sua versão revista, pretendemos que esta sirva para, por um lado, aproximar cidadãos e empresas da inteligência artificial e do seu uso ético, assim como antecipar as tendências que surgem e que se vão tornando importantes, se não dominantes mesmo, nos mercados. De igual forma, quando pensamos o plano de recuperação e resiliência, temos que pensar a cada momento, e pensámos assim, para servir para nos capacitar para o futuro. E é por isso que encontramos a promover, no nosso entendimento, um forte pacote de investimento, por exemplo, nas agendas mobilizadoras para a inteligência artificial. Destinamos cerca de 100 milhões de euros a investimentos feitos em consórcios que visam criar precisamente produtos e serviços nesta área aplicados a diferentes setores da atividade. E queria aqui ressaltar um pouco, porque acho particularmente importante, um exemplo concreto que é o investimento planeado no pacote de inovação Center for Responsible AI, porque está muito ligado àquilo que eu vinha a articular como um pensamento ao nível europeu, que aliás é liderado por um unicórnio nacional, Babel, e aqui estamos a almejar alavancar um investimento total de cerca de 94 milhões de euros, dos quais cerca de 16 milhões e meio são participados com fundos europeus. E é assim que nós pensamos que este centro procurará criar uma nova geração de produtos baseados, sim, em inteligência artificial, mas usados de uma forma ética e responsável. Este projeto, em concreto, alia startups e centros de investigação, sendo a Universidade do Porto, aliás, uma parceira importante, assim como o Instituto de Telecomunicações ou o Centro Hospitalar Universitário de São João, mesmo aqui ao lado, o que revela também a importância da inteligência artificial para algumas áreas, como indicou na sua introdução inicial. Já agora que estamos a falar do PRR, e dado que me encontro com uma plateia que seguramente mais do que outras deseja inovar, não resisto a lançar-vos um desafio de avaliarem se os vouchers para as startups, que são vouchers da ordem dos 30 mil euros, destinados a empresas que querem investir na criação de novos produtos digitais e verdes, produtos e serviços, obviamente, não farão sentido para dinamizar as vossas próprias startups ou spin-offs, eventualmente transformando-as em spin-offs que, saindo dos vossos alunos, possam receber quase como este pequeno ímpeto logo no início. Já agora não se esqueçam também de verificar os seus vales para as incubadoras e aceleradoras, e eu tive a oportunidade de estar, por exemplo, no TEC hoje à tarde, se de facto não podem ajudar ainda mais a Universidade do Porto a incubar mais e melhores projetos de empreendedorismo, e já agora que estamos a falar nesta área da inteligência artificial seria particularmente importante, até porque vocês, por exemplo, na área da saúde, têm um investimento sobre maneira importante. Este é um pouco o desafio à laia de pequena chamada de atenção, mas além de projetos como estes, eu penso que poderíamos também referir que serão alavancados mais de 60 milhões de euros investidos naquilo que chamamos os polos de inovação digital, que exploram, entre outras tecnologias, precisamente, e já agora refiro as outras,
computação avançada, Pedro. A parte da cibersegurança, também muito ventilada aqui nesta área do Porto, e precisamente a inteligência artificial, para incentivar de facto o nosso tecido económico, porque este é o objetivo dos polos de inovação digital, para incentivar que o nosso tecido económico industrial desenvolva aplicações desta tecnologia, que conheçam e que aprendam esta tecnologia, para que depois possam desenvolver aplicações, produtos, serviços, e que nos coloquem numa posição que eu penso que seria aquela que estaria mais em consonância com o nível de investigação que promovemos nestas áreas. Deixem-me só dizer que penso que hoje também será consensual a necessidade de termos de melhorar e digitalizar a nossa administração pública. Este é, aliás, um dos aspectos que, no nome desta Secretaria de Estado, da digitalização e da modernização administrativa, aparece particularmente visível e, obviamente, será, para mim, uma preocupação especialmente premente enquanto responsável político por esta área. E é por isso que, neste contexto, iremos promover, à semelhança do programa lançado através do INCODE 2030 em 2018, o avanço do conhecimento científico e tecnológico baseado em inteligência artificial ao serviço das necessidades da administração pública. Na altura, houve um programa com um sucesso, digamos, razoável, mas que pode ser aumentado se tivermos todos consciência e facilitarmos a utilização de dados na saúde e noutras áreas, para que possamos ter, digamos, melhores serviços que sejam dados à administração pública, para que ela esteja mais próxima do cidadão, dentro daquele lema de estar mais próximo, antecipar e automatizar. Este processo irá ser feito, em princípio, com base na formação de consórcios, que através, por um lado, do levantamento das necessidades e do compromisso de utilização por parte da administração pública e do desenvolvimento de ferramentas aplicadas e baseadas em conhecimentos por parte da academia, permita conjugar as vantagens competitivas de cada parte naquilo que eu penso que é um encontro mutuamente benéfico, extraindo assim sinergias a múltiplos níveis. As nossas ambições para o desenvolvimento de um ecossistema mais colaborativo, obviamente, não se ficam por aqui. Em simultâneo, estamos a desenvolver toda uma estratégia que poderíamos referenciar como GovTech, para permitir que a inovação gerada pelas startups chegue também ela à administração pública, e obviamente que isto vai ter algumas implicações interessantes ao nível de dados abertos, etc. Já agora, deixem-me relembrar aqui, como apenas um exemplo, o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Registros e Notariado, IARN, em parceria com uma pequena empresa, Alfredo AI, para a automatização com base em motores de processamento de linguagem natural da Bolsa de Firmas e Denominações, isto é, o repositório de números disponíveis, caso queiram abrir uma nova empresa, e isto, parecendo que é uma coisa muito simples, implicar um conjunto alargado de pessoas que gizavam nomes o mais inventivos, o mais criativos possível, e onde são áreas onde a inteligência artificial pode ser particularmente interessante. Já agora, deixem-me também referir que desde 2016 até o final de 2022 tínhamos financiado globalmente 9.695 bolsas de doutoramento e pós-doutoramento na área da inteligência artificial, igualmente 102 projetos de investigação, totalizando um investimento direto de cerca de 6 milhões de euros na academia, nas nossas universidades. Enfim, foram alguns dos dados relevantes do que já se passou, do que se está a passar. Os nossos planos para o futuro serão tão grandes quanto a capacidade que nós, em conjunto, tivermos para os executar. É por isso que eu acho que é importante identificar concretamente as vantagens competitivas do nosso sistema científico e tecnológico a nível da inteligência artificial e estudar formas de o explotar de modo a produzir verdadeiros clusters e hubs que permitam atrair, reter, muito importante, e fazer crescer talento e inovação nesta área. É por isso que nós, do nosso lado, continuaremos a trabalhar para tornar mais fácil e mais simples a vida das pessoas, a vida das empresas e da administração pública. E para vós, que dais o privilégio de estar hoje aqui comigo, eu acho que isto é não só uma informação, mas é também um desafio. Um desafio a que se envolvam, aliando o vosso sentido crítico ao empenho desta missão coletiva. Nesta e noutras iniciativas que, no meu ponto de vista, são fundamentais para fazer deste um Portugal próspero, inclusivo e que encare o futuro com confiança. Neste e noutros fóruns, o nosso contributo, o vosso contributo,
ajuda-nos a definir prioridades e a entender obstáculos que precisam ser ultrapassados. E é assim que eu entendo, de alguma maneira, a minha participação hoje aqui, poder trazer esta informação, estes desafios e, ao mesmo tempo, ouvir. Por isso é que a minha porta está sempre aberta para escutar problemas, desafios e propostas de soluções, e é por isso que eu conto convosco nesta jornada, como noutras, mas nesta que nos pode levar a explorar a inteligência artificial de uma forma ética e a consolidar Portugal como um hub neste domínio relativamente importante na Europa e no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu utilizo um auxiliar de memória analógico e tomei muitas notas de facto, uma quantidade muito grande de pontos e iniciativas que trouxe para o debate. Uma dúvida logo de início que tenho, e pegando talvez olhando um bocadinho para trás, as pessoas da nossa geração e obviamente agora tem muito mais não, mas assistiram já a uma série de vagas de inovação tecnológica muito disruptivas. Se eu pensar nos anos 80, ainda éramos pequeninos, eu tive o primeiro computador em 1984, um ZX Spectrum com 48K, e foi assim a primeira exposição, digamos, à informática, mas depois, quando entrámos na Faculdade de Engenharia, em 1994, tivemos a conta de e-mail. Se pensarmos em 94, já foi muito cedo na história da internet que tivemos acesso, digamos, ainda eram terminais de texto no antigo SICA, no Rua dos Bragas, mas depois vieram os telemóveis, exatamente, depois vieram os telemóveis, vieram depois, mais tarde, os smartphones e as redes sem fios cada vez mais claros. Em que é que esta revolução é diferente para quem tem que tomar decisões acerca das políticas públicas versus todas as outras, que aliás assistiu quando estava na Comissão Europeia, também de um organismo oficial? É para mim essa pergunta? Depois eu passo a pessoa Verónica saberia responder com mais propriedade, seguramente. Mas eu acho que há uma diferença particularmente importante. Primeiro, é um elemento de disrupção maciço. Já vimos alguns outros, a internet, no meu caso particular, o desafio, por exemplo, da emergência de 5G, que é um processo, ele próprio, muito disruptivo, porque permite, de alguma maneira, criar uma sociedade sensorizada, hiperconectada e que desafia e que põe em questão os desenvolvimentos tecnológicos e sociais, talvez pela primeira vez depois de uma internet e a massificação, como é que a sociedade se vai organizar. E agora temos aqui o espectro das máquinas pensantes, digamos, da incapacidade que nós podemos ter num determinado momento de perceber se a realidade que nos circunda corresponde à realidade percepcionada como realidade atual. Amanhã ela pode ser percepcionada de outra maneira, mas como é que distinguimos, digamos, este conjunto de realidades que pululam à nossa volta? E, portanto, os aspectos éticos são particularmente importantes. Aliás, a definição ou aceitar que nós temos na Europa que endereçar através de um regulamento, e nós sabemos como é que regulamentos podem ou não podem travar a inovação, mas quando valorizamos os aspectos éticos por uma primeira vez de forma tão claramente assumida, quer dizer que estamos frente a um conjunto de inovações tecnológicas que questionam mais profundamente a sociedade do que outras anteriores. Ou seja, quando nós começámos a internet, tivemos a possibilidade de ver centros como o CERN a criar, através das suas próprias necessidades, mecanismos de comunicação entre todos. Quando depois temos desafios a nível europeu, como sejam o 5G, percebemos que temos que criar alianças muito alargadas entre a indústria e a universidade para podermos propiciar o fornecimento e a utilização, e agora estamos num sistema que é ainda mais envolvente, na medida em que ele é imperceptível ao comum dos mortais e, portanto, temos que entender, digamos, os desafios, por um lado, de instigar a que a investigação se faça. Eu penso pessoalmente que, digamos, essa investigação vai acelerar cada vez mais. Digamos, o investimento que foi feito desde 2009, no seu caso, e
em outros casos, o investimento que foi feito em áreas que não iriam tão evidentemente levar, por exemplo, ao aparecimento de um chat GPT e levam de um momento para o outro. Portanto, esta situação da rapidez implica que nós antecipemos, que nós nos preparemos, que nós criaríamos condições para que em Portugal também possamos entender e de alguma maneira, criar condições para que o conhecimento mais teórico que existe na academia, o conhecimento mais fundamental, aquele em que se pode comparar todas as dimensões, quer filosóficas, quer de engenharia, quer de ética, quer legais, etc., que se possa criar um ambiente em que as inovações tecnológicas que apareçam, primeiro, estejam dentro deste contexto de valores que a Europa defende para si própria, mas que, ao mesmo tempo, tenhamos um balanço exato entre a perspectiva económica, social e de inclusão, porque é assim que nós entendemos que o desenvolvimento da sociedade enquanto tal deve ser feito. E, portanto, compreendo que, de um lado, a abrangência é maior, portanto, o ecossistema é cada vez mais complexo e difícil. Os próprios sistemas são cada vez mais difíceis de descrever e de entender. E, ao mesmo tempo, ao contrário, digamos, da indústria farmacêutica ou da indústria alimentar, não existem processos já determinados para este tipo de tecnologias de várias etapas que têm que passar até poderem ser licenciados e utilizados, digamos, pelos... Porque ela aparece por disrupções muito rápidas, não é? Digamos, há 6 meses atrás, eventualmente alguns experts falariam, ou poderiam imaginar que hoje o ChatGPT tem uma vulgarização tão grande e não imaginariam que o público sairia ou que o Expresso sairia com conjuntos de artigos sobre o ChatGPT, vulgarizando de alguma maneira este tipo de ferramentas, não é? Vulgarizando, tentando dar, penso eu, também uma perspectiva razoável do que é que eles nos ajudam, mas de alguma maneira criando na sociedade alguns medos da distopia que isto pode levar, enfim, entre aqueles que sabem utilizar e não sabem utilizar, ao serviço de quem é que estão estes modelos, ao serviço de quem é que estas ferramentas podem estar. E, portanto, o Estado tem aqui uma função particularmente importante, não no refriar da inovação, mas de alguma maneira tentar ser o representante, se eu posso utilizar a palavra legítimo, de uma sociedade mais alargada, que tem que ver, de alguma maneira, estes sistemas ao seu serviço e não ao contrário. Do lado de quem desenvolve produtos e tecnologias nesta área, como é que tu lidas com estas questões da ética, na ausência ainda de processos regulatórios que coloquem, digamos, alguns limites àquilo que as empresas podem fazer? Primeiro, super interessante, a minha cabeça era só pensar tecnologicamente desde que comecei a estudar engenharia até hoje como avançou, não? Eu acho que uma das coisas a ressaltar é o acesso à informação. Sim, nós hoje conseguimos ter acesso à informação de uma forma massiva e rápida. E vou dar alguns exemplos. Eu comecei a trabalhar em IBM aos 18 anos e quando eu comecei era um terminal que eu tinha, sim? E era a primeira pessoa que trabalhava na área de serviços. E foi na Argentina? Foi na Argentina, sim. E então, o meu trabalho era conseguir fazer os reportes financeiros e de forecast do departamento. E naquela altura, a única maneira de poder aceder aos dados era com a password de quem era um diretor, através de um sistema ao acesso contábil. E depois eu tinha que coletar todos os dados e imprimi-lo, mandá-lo por correio interno aos distintos gerentes dos distintos departamentos. Então, o controle de qualidade dos dados, a ética da utilização desses dados, no fundo estava gerida. Neste caso eu era o primeiro filtro e depois o restante das pessoas na cadeia de acesso à informação. Né? E depois havia uma reunião cada 2 semanas onde as pessoas fisicamente tinham que encontrar-se para revisar os dados. Né? Agora, isto foi há 20 e poucos anos atrás. Né? Agora, seria uma coisa impensável fazer isso no dia de hoje. Não é? O que é que acontece? A grande pergunta é quem vai controlar os dados que agora são generados de forma automática e nem sequer os dados de entrada, a vezes são feitos por pessoas, já são generados também de forma automática. Então, aqui levanta todas as questões de ética, de onde, como e quando vamos conseguir controlar a qualidade do algoritmo que genera o dado, sim, e o próprio dado em si. Então,
nós, agora falando um bocado do lado da investigação e que eu levei as boas práticas também à empresa, nós criamos sempre nos projetos europeus que eu tinha um work package de ética, onde tínhamos experts na área que fosse o que nós fizéssemos. Nós começámos a criar, na altura, sistemas para poder capturar os dados biométricos e os dados através da EEG e BCI, o cérebro da pessoa, conforme os movimentos que elas faziam, as expressões e as emoções que elas tinham. E tínhamos uma comissão de ética que revisava os métodos que nós aplicávamos para poder criar os algoritmos. 5 anos depois, a investigação que nós fizemos neste projeto europeu foram as bases para os Terms and Conditions dos VR headsets da Oculus. Então, eu acho que o papel da universidade e da investigação que se faz na universidade, bem pensados, e por isso é que existem os projetos europeus, que acho que a forma como se selecionam são extremadamente fiáveis, sim, parte também de uma componente humana, ou alguém que escreveu, não é, os regulamentos, a forma como gestionar estes projetos, e que a questão da ética tem que estar bem implementada. Fast forward para a empresa, e tivemos também um projeto de destes SME Instruments da União Europeia, o que fez que nós acho que tenha sucesso e ser escolhido foi porque também criámos, não tínhamos um work package, mas montámos uma comissão de advisors na área de ética, onde vinham formar, não só a revisar a investigação e o desenvolvimento tecnológico que fazíamos, sino que vinham a formar, ainda mais importante, as pessoas que desenvolviam os sistemas. Porque o que é fundamental, no fundo, é a pessoa que vai escrever o código, ao fundo, at the end of the day, não sei como se diz. Sim? E a pessoa que está a escrever o código, sim, tem que ter a responsabilidade civil e social e dar-se conta que o que eles estão a fazer tem que ter sempre um impacto positivo e proteger os direitos das pessoas. Então foi com esta base que nós temos ainda o Ethic Committee na Didimo, que está constantemente não só a revisar aquilo que nós fazemos a nível tecnológico do produto, sino também a formar as pessoas. E como é que se consegue acompanhar esta aceleração? Eu estou a pensar, por exemplo, estava a pensar na nossa empresa, que processa bilhões de imagens e vídeos de câmaras de veículos. Os nossos engenheiros e os nossos gestores de produto estão a lançar novos modelos AI todas as semanas e são atualizados nas câmaras. E, portanto, é uma velocidade, absolutamente velocidade, e muito pressionada sempre pela competição, pela concorrência que existe entre as empresas. Portanto, se por um lado temos esses aceleradores tecnológicos e económicos de concorrência, como é que conseguimos, do lado das políticas públicas, acompanhar, digamos, com o tipo de medidas legislativas e regulatórias que são necessárias? Sim, para mim, a minha opinião pessoal, muito só do meu ponto de vista. É um debate, por isso pode ser polémico. Eu acho que honestamente é difícil, porque nós criamos produtos e tecnologia mais rápido que as políticas podem ser desenvolvidas. Sim? Não quero soar, como se diz, nem arrogante nem nada, mas é verdade. Uma vez que entras, eu estou a fazer Digital Character Technology há mais de 18 anos. Eu já sei o que é que eu gostava de fazer e às vezes não tenho o poder de cómputo rápido para aquilo que eu quero desenvolver. Então, quando os computadores já estão prontos para processar aquilo que eu quero, nós já estamos a desenvolver o algoritmo. Então, se não desenvolvemos tão rápido, como as políticas de proteção de dados, de proteção civil, as pessoas conseguem seguir. É mesmo difícil, tem que estar, porque ainda não sabem tecnologicamente o que é capaz de fazer. E agora, ouvindo-me falar, eu acho que o que se deveria conseguir fazer é as pessoas que estão a desenvolver tecnologia de ponta, falar mais com as pessoas na área do governo, não é? Ou das políticas europeias. Claro que uma resposta possível, Sr. Secretário de Estado, é fazer como a Itália e proibir o ChatGPT, até de forma unilateral, bastante surpreendentemente. Mas que resposta é que o Estado consegue dar e de que forma é que consegue também formar as suas próprias pessoas a tempo de conseguir dar respostas
políticas públicas a estas questões. Mas depende do tipo de Estado é que estamos a falar. Porque os Estados que têm preocupações éticas, eu diria que infelizmente, talvez, globalmente não sejam a maioria. Ou seja, digamos, essa preocupação que a professora aqui exprimiu e que eu saúdo obviamente, porque o que está em causa é como é que nós queremos, qual é a sociedade em que queremos viver, e essa preocupação que quer a sua empresa, quer os projetos europeus sempre se pôs, em termos, digamos, um paralelismo entre o desenvolvimento tecnológico e os aspectos éticos, e também é fácil de reconhecer que a rapidez de desenvolvimento dos conceitos na área tecnológica e na área ética ou legal ou jurídica pode ter diferentes balanços, mas se nós tivéssemos uma sociedade em que o prémio não fosse pelos aspectos éticos, mas puramente de desenvolvimento tecnológico e de capacidade de captar mercado ou resultados, esse problema não existe. Ou se tivéssemos uma sociedade em que aceitamos que algumas entidades possam ter a supremacia sobre, ou que não sejam democráticas, esse problema não existe. O que estamos aqui a falar, e estes desafios para nós são mais relevantes na medida em que nós defendemos que na Europa temos um espaço de liberdade e de valores que precede a inteligência artificial e que vão ficar depois da inteligência artificial. Porque não nos enganamos, a inteligência artificial é apenas mais uma tecnologia. Amanhã aparecerá outra que nós ainda hoje não sabemos. Fizemos o blockchain há pouco tempo. Ainda não sabemos denominar, porque um dos problemas que obviamente a inovação traz é que nós só temos nomes para aquilo. Nós, para nos entendermos entre nós, falamos em inteligência artificial porquê? Porque opomos-la a uma inteligência natural. Da mesma maneira que eu tenho um telefone móvel no meu bolso, que é, para os meus netos, é apenas o único telefone que eles conhecem, mas ele é telefone móvel por oposição ao telefone fixo que existia. E é por isso que ainda hoje os carros têm não sei quantos cavalos. E, portanto, como nós hoje não temos ainda o conhecimento das tecnologias que vão aparecer daqui a 10 ou 20 anos, desconhecemos e ficamos agarrados a esta lógica de uma inteligência artificial ou de um blockchain como inovações. Mas a questão vai sempre pôr-se qual é a sociedade em que nós queremos viver. E a Europa tem um conjunto de princípios que eu espero continue a manter, que são os valores da dignidade, os valores dos direitos humanos. Aliás, Portugal foi pioneiro durante a sua presidência para trazer à liça os direitos humanos no digital, coisa que não é ainda globalmente preocupante, não é uma preocupação, digamos, de muitos países, mas, portanto, esta tensão existe porque nós queremos ter um balanço exato entre o humano enquanto ser, na sua complexidade e, digamos, na sua história, nos princípios filosóficos, quiçá até religiosos, e queremos ter um balanço com os desenvolvimentos tecnológicos. Não existirão noutros continentes, assim posso dizer. E, portanto, nós estamos a aprender. Quando nós temos um ato de inteligência artificial baseado somente na análise de risco, é uma das vias possíveis, não é a única. Quando nós promovemos dentro do ato da inteligência artificial a existência de regulatórios sandbox, não é a única maneira, mas é uma maneira de nós podermos, de uma maneira, libertar durante algum tempo os constrangimentos regulatórios para respondermos àquela pergunta que é: o que é que acontecerá se eu fizer isto? E, portanto, é através deste trabalho de experimentação, de envolvimento, de consideração destas várias áreas que se vai avançar e que eu acho que Portugal vai avançar, assim como a Europa vai avançar. E, por vezes, temos o síndrome de sermos uma zona isolada no mundo em que a tecnologia possa não estar tão avançada, que outros, digamos, vendam uma tecnologia mais avançada porque não têm esses constrangimentos, mas eu penso que, a certa altura, os valores, como o RGPD, foi, acho que, uma prova importante, não é? Para quem viveu durante algum tempo na América Latina, sabe que hoje a América Latina está muito mais aderente à adaptação do RGPD para a América Latina. Algumas partes... Proteção de dados. Peço desculpa, RGPD, disse bem em português. Não, eu estava só a dizer para quem não conhece peço a sigla. desculpa, porque o meu risco era ter dito GDPR. Levou-me anos para eu conseguir dizer RGPD, agora que disse RGPD, corrigir em breve. Eu não estava a dizer, estava a
Exatamente, por argumentos geral de proteção de dados. Digamos que nos Estados Unidos apenas uma parte da Califórnia se aproxima um pouco desta preocupação. Ou seja, há também preocupações que vão fazendo o seu caminho e eu penso que as sociedades, ao longo do tempo, evoluirão também no sentido de balancear exatamente todos estes aspectos tecnológicos e de vivência comum. Mas é curioso pegar na questão do regime de Estado e dos, digamos, Estados que estão mais preocupados com a privacidade dos cidadãos e outros Estados que estão menos, dependendo do modelo que seguem. Mas, na realidade, o ChatGPT acabou por surgir nos Estados Unidos quando a maior parte da indústria acreditava, e isto era uma afirmação que era feita diariamente, que a China estava a anos-luz precisamente porque não colocava limites à utilização maciça de dados dos consumidores e dos cidadãos comuns. E, na realidade, o que se notou é que o ChatGPT acabou por ser lançado de forma até bastante desregulada, digamos, no mercado, porque o governo federal americano não tinha tanto medo do que é que o ChatGPT podia dizer acerca de si próprio do que o Partido Comunista Chinês. Portanto, na realidade, há hoje tecnologia de inteligência artificial também neste domínio, seguramente na China, mas os riscos de lançar para o público em geral são mais medidos e até mais controlados na China. Pelo menos essa é a crença de muitos analistas neste momento. E, portanto, eu volto à minha questão inicial e queria pegar nos 3 pontos que a Verónica sugeriu, que já tratamos do ponto da segurança, vamos falar um pouco sobre a saúde e queria passar também pela questão da educação e da administração pública em particular. Mas relativamente à questão da saúde, voltando à analogia que eu estava a utilizar há pouco da indústria farmacêutica ou da indústria alimentar, ninguém lança um novo medicamento ou um novo alimento sem passar por anos e anos e anos e anos de teste. Nós hoje sabemos que os primeiros algoritmos de inteligência artificial foram os utilizados nas redes sociais para tornar os conteúdos cada vez mais acessíveis a nós. Não foram os primeiros que utilizaram quantidades maciças de dados daquela maneira, tiveram efeitos reais na saúde mental, não é? Das pessoas e, em particular, dos teenagers, e, em particular, das raparigas teenagers, na sociedade. Isso hoje está documentado e estudado. E, portanto, como é que nós, e quero depois levar-nos para as oportunidades também, para não estarmos só a falar dos riscos, mas como é que nós conseguimos, de facto, sabendo que não é possível dotar as nossas políticas públicas da velocidade e da aceleração necessária para fazer face a estes desafios? Eu acho que a professora quando eu estava a falar, veio imediatamente aquela diferença que é um bocado clássica e que muitas vezes nós dizemos, que é o que é o produto no caso dos elementos farmacêuticos e no caso, digamos, da internet. É que nos elementos farmacêuticos há todo um processo para garantir que aquele produto que eu vou vender em determinado contexto é autorizado a sua venda e, portanto, recebe todo um conjunto de regulamentos e fases para garantir que há aquilo que a sociedade entende que é o mínimo de garantias para que ele não faça mal à saúde e, pelo contrário, faça bem, que é o objetivo principal. Portanto, o produto, de facto, é bem definido e tem um custo muito alto. Depois poderíamos debater se esse custo é, de facto, refletido, como ele é que é refletido ou não, mas é outro assunto. Agora, é que nos outros meios nós estamos a falar do produto, somos, de facto, nós. Nós é que somos o produto. E nós estamos à disposição das empresas que nos utilizam a nós para nos fazer, através de algoritmos, sermos mais nós como eles querem que nós sejamos e de alguma maneira, gerar uma massa de dados. É muito curioso porque, se de alguma maneira nós podemos, fazendo um pouco referência àquilo que o João disse, por exemplo, a quantidade de sensores e de câmaras que na China são postas à disposição, julgo eu, de uma forma talvez um pouco mais flexível que noutros lados do mundo, para utilizarmos imagens, etc. Não é daí que o ChatGPT aparece. O ChatGPT aparece da análise da maneira como nós conversamos, da maneira como nós interagimos, da maneira como nós escrevemos e utiliza um conjunto de dados que nós próprios fornecemos através das Wikipédias deste mundo e todos os outros
E, portanto, é muito interessante que algum dos medos que eventualmente existiriam há uns meses, que, digamos, os nossos movimentos iriam ser controlados ou poderiam ser controlados, acaba por ter um breakthrough no lado da linguagem natural, no lado da criação. E, portanto, o que eu acho que aqui diferencia é, por um lado, o processo farmacêutico tem um processo muito mais longo de formação, ao longo, eu diria, talvez, século, talvez, portanto, de formalização. Este é muito mais disruptivo, não tem, em muitos casos, nenhum constrangimento de acesso à informação, porque ela própria está à disposição das grandes plataformas. Ela é cada um de nós, e quanto mais o utilizarmos, mais informação essas empresas podem ter. E, portanto, tem uma aceleração muito maior. E tem toda a razão, há dois aspectos, é os dados que estamos a dar e também a nossa atenção, não é? No fundo, a nossa atenção é aquilo que está a captar, porque é que a Google agora está aflita a rever toda a oferta de search, porque vamos passar menos tempo no Google e estamos a começar a passar mais tempo no ChatGPT e outras ferramentas de AI. Como é que nós conseguimos orientar esta tecnologia de forma a tornar-nos mais humanos e não mais viciados? Nomeadamente, imagina pessoas que estão a interagir com personagens fictícias da AI que acham mais interessantes, mais acolhedores, têm infinitamente mais paciência do que os nossos familiares ou do que os nossos amigos. Acho que a resposta pode ir em muitas direções, não é? A primeira, eu não sou perita na área da saúde, sim, mas na parte da experiência do utilizador, sim, então o que nós recebemos são muitos pedidos, não? Ou seja, para podermos utilizar a vossa tecnologia, criar humanos digitais para customer service, para atenção a pacientes, sim, e o que é interessante é ver que agora com o ChatGPT começou a mudar um bocado o uso e consumo na nossa área de os humanos digitais. Sim? Isto quer dizer que já não querem tanto a representação de 1 a 1 quando é para criar a marca da empresa ou quando é para representar a atenção ao cliente. Então, nós conseguimos muito rapidamente virar o uso da tecnologia que tínhamos e construir uma layer por cima onde anonimizamos, sim, os dados. E não só, quando digo anonimizamos os dados, é conseguimos ter a capacidade de criar um número infinito de humanos digitais, criaturas, o que vocês quisessem nós conseguimos criar só através da descrição de como queremos que os personagens sejam. Sim, no outro dia no ChatGPT tive uma conversa interessantíssima com o Parre, que era uma das pessoas com quem mais gostaria de jantar ou almoçar, e é impressionante porque ele vai buscar todo o conhecimento que está na internet acerca de Johann Sebastian Bach e podemos ter uma conversa com ele. O que nós conseguimos fazer é criar agora bases de dados, sim, ou seja, datasets sintéticos, ou seja, que não pertenecem a ninguém. E isto abre uma linha completamente nova de as experiências que se podem criar, porque já não corre-se o risco de ter humanos digitais ou personagens que pertencem a alguém. Literalmente está tudo anonimizado. Então como é que conseguimos agora orientar toda essa capacidade de criarmos humanos digitais e bots para as oportunidades que melhoram a nossa vida, melhoram a nossa interação uns com os outros, a nossa vida em comunidade? Eu ouço as pessoas, sim, e mesmo ouvir as necessidades que o mercado pede, porque nós durante certos anos tínhamos uma ideia, de repente surge uma nova tecnologia que abre novas portas e eu não tenho respostas aos problemas, eu pelo contrário, o que nós fazemos é ouvir as necessidades e ter a capacidade muito rápida de construir um produto por cima uma solução por cima daquilo que se pede. Por exemplo, este agora não tem a ver com saúde, sim, mas tem a ver com a indústria dos videojogos. Sim? Mas de repente uma necessidade gigantesca de poder criar personagens virtuais à escala, porque aquilo é caríssimo, e em 2 meses conseguimos construir um produto único para solucionar um problema que é gigantesco para toda a indústria, sem nós sabermos
E isso era útil. E se nós agora levarmos algumas destes desenvolvimentos nos mundos virtuais, por exemplo, para agilizar as nossas interações com as finanças ou com a segurança social, que oportunidades é que existem, digamos, para o Estado, nomeadamente, melhorar a nossa vida enquanto cidadãos? Tudo que seja conversational agent, não? Porque aqui agora há uma vantagem muito forte, que consegue-se criar fisicamente, quando digo fisicamente, é fisicamente e virtualmente, sim? O modelo 3D de alguém que não pertence a ninguém, mas com as características que criam um vínculo empático com o utilizador. Sim? Eu posso dar um caso de um projeto que nós fizemos há muitos anos aqui na Faculdade de Ciências, que era para pessoas idosas que sofriam de depressão e não queriam sair de casa e tinham mobilidade reduzida. E então nós criámos um sistema que permitia eles próprios conseguir controlar os modelos 3D, que nesse momento era uma versão simplificada deles, com a época do cultivo das vendinhas. Então conseguimos recriar um momento que os levava a eles aos seus momentos felizes e sem eles dar-se conta faziam atividade física. Então agora com todo o avanço tecnológico que há, este tipo de aplicações, conseguir que as interfaces e as experiências aproximem-se diretamente e sejam personalizadas a cada utilizador, vai fazer com que o vínculo de empatia e a integração e o uso destas aplicações seja mais elevada. Telemedicina, não é? Por exemplo. Portanto, nós temos a telemedicina em que podemos colocar num telemóvel um dos melhores médicos do mundo em versão virtual, digamos. Na educação podemos ter tutores e professores individualizados, não é? Para que... Na educação eu posso estar horas a falar. Sim. Mas eu queria tocar como tanto a saúde como a educação são setores muito importantes da administração pública, do Estado, digamos, e como é que é possível, ou que alterações é que é possível fazer, deixe-me perguntar desta maneira, à administração pública para conseguir absorver estas inovações disruptivas que aparecem em Digamos, a utilização, peço desculpa dizer essa palavra anedótica, dos avatares, digamos, se eu puder ter alguém que me... Eu não sei se quando estamos a falar com as finanças, como é que entendemos essa noção de empatia entre... mas sim, de onde a questão é que isso é mais complexa do que one solution fits all. Mas eu percebo em áreas, eu dei o exemplo da geração de nomes, não é? Para firmas, parece particularmente simples, sendo que aqui é uma arrogância extrema da minha parte, mas parece-me, se eu conseguir dar o contexto, dar exemplos que se criem números até muito mais criativos do que pessoas humanas o possam fazer, e isso é uma condição fundamental para termos a empresa no ar. Também é verdade que, em situações de pico, eu agradeceria ter avatares, como foi o caso da pandemia. Não é que seja um caso particularmente bom para a sociedade, mas a existência de avatares que possam fazer uma interação connosco, uma triagem, etc., será. Agora, o que nós temos que perceber, penso eu, é que há todo um desenvolvimento harmónico da sociedade em que a minha relação com o meu médico pode passar mais por uma relação de confiança que é caracterizada por um conjunto de interações no passado e num contexto particularmente específico. Provavelmente ir a um hospital ou ir a um consultório médico tem em si ainda um peso importante em termos das normas sociais e que pode não ser tão facilmente conceptualizado por um quadrozinho, por mais empático que seja o médico e por mais conhecedor que ele seja. Não estou com isto a dizer que não possamos caminhar, mas são experiências nas quais não é o quadro legal que é mais difícil, é a própria sociedade como um todo ser capaz de absorver essa nova maneira de interacionar e para não criarmos, de facto, situações de franjas não negligenciáveis da população que se sintam perfeitamente excluídas dessa situação, porque ela pressupõe que eu tenha uma boa interface, uma boa câmara, pressupõe todo um conjunto e um bom conhecimento da literacia digital para eu me favorizar e para não ter aquela reação de medo que é o medo ao desconhecido, digamos.
e que, de alguma maneira, sendo que talvez esta comparação seja abusiva, mas eu imagino que os portugueses, quando começaram a era dos descobrimentos, daqui até onde eles puderam ir eu peço desculpa, no Golfo da Guiné, sempre que iam a navegar em cabotagem a ver, digamos, a costa, tudo vai bem. O problema é quando, de alguma maneira, nós partimos para digamos, sermos guiados pelas estrelas, etc., por distantes. E aí os medos todos vêm. E há um momento em que as próprias sociedades não têm que se adaptar, têm que ultrapassar. E isso acho que compete aos poderes públicos dar a garantir que a sociedade, de uma forma harmónica, entende, absorve e avança. Eu acho que algumas das situações de marginalização que se verificaram em termos económicos ou em termos sociais no passado são verdadeiramente um risco que se corre nesta área, dada a aceleração muito grande dos elementos tecnológicos e a nossa incapacidade individual ou coletiva de perceber em que contexto é que estamos a operar ou em que estamos a ser operados, se assim posso dizer. As boas intenções que eu vejo que a professora tem, como é evidente, eu posso encontrar 1000 outros argumentos em que a manipulação é evidente, precisamente porque eu crio um avatar muito empático com a pessoa e a certa altura estou a criar uma manipulação. Não, e evolui. A questão é que estes avatares ainda mais vão continuar a aprender. Pode ser, mas um nível mais sofisticado, não é? É por isso que depende muito do modelo que ele controla por detrás. Sim. E a verificação desse modelo. A verificação da criação e a verificação do modelo. Sendo que talvez a capacidade de verificar o modelo seja também questionável. Totalmente. A ver, nós, tenho tantos exemplos. A ver, por exemplo, nós fizemos outro projeto, sim, que era na área do autismo, que foi que deu origem, no fundo, à empresa, sendo um projeto que acabou no 2011 e a empresa só surgiu no 2016. Sim? E aqui era para crianças com autismo para aprender a comunicar-se de uma forma mais empática e de uma forma que elas não conseguiam comunicar-se. Se isto era desenhado. Sim, elas não conseguem ler emoções, e meninos com autismo severo nem sequer conseguiam falar nem olhar aos olhos da família e dos amigos. E então, a história é muito comprida, curta, nós desenvolvemos este sistema que era para as crianças aprenderem, sem darmos conta que, no fundo, quem realmente beneficiou-se do sistema eram os pais, porque os pais utilizavam a aplicação para eles próprios desenhar o que é que eles sentiam, desenhavam expressões cada vez que os filhos faziam certas ações. Então aqui estamos a ver a mistura, não é, de um sistema completamente automático com o uso correto de uma pessoa, ou seja, são sistemas híbridos. Compete para quem desenvolve os sistemas também pôr um bocadinho a regra do uso, a não ser que digam que aqui está livre e aberto. Mas posso dar um outro exemplo de como os agentes fortalecem as relações. Uma pessoa conhecida criou uma empresa que tem um bot, um avatar, que entrevista pessoas idosas e lhes faz perguntas acerca da sua vida e recolhe pessoas com 80, 90 anos, todas essas histórias e depois faz automaticamente um livro para os netos e para os bisnetos terem acesso às histórias de vida dos avós. A minha dúvida é como é que nós multiplicamos esses exemplos versus todos aqueles exemplos perniciosos e que tipo de políticas públicas é que podemos colocar. Já agora, quer dizer, a recolha de dados da vida de uma pessoa para poder usar a própria pessoa quando ela tem, por exemplo, doenças como Alzheimer, é particularmente importante. Mas há bocadinho não esquecemos de uma coisa que é importante, penso eu, é que de facto a utilização destas tecnologias leva a repensar de outras metodologias, se fosse na educação. Digamos, não é uma coisa, nós se calhar não pensamos muito, mas a introdução da escola pública foi absolutamente crucial, por exemplo, para garantir as línguas como nós as conhecemos hoje. França tinha uma miríade de línguas e só o aparecimento da escola pública uniformizou. E eu digo uniformizou no sentido até provocatório, porque é bom ou é mau ter uniformizado as línguas? Pode haver teorias ou pessoas que entendem que a riqueza se perdeu, precisamente por essa dimensão hegemónica de um processo. E portanto, pensar apenas, digamos, na tecnologia, sem depois pensarmos como é que nós, em termos dos métodos de ensino, dos métodos da saúde, nos podemos adaptar, eu acho que aqui passa sempre esta lógica, que aliás, penso que é um bocado aceite, que é, temos que começar com uma dimensão pequena, de experimentações, de perceber como é que
como é que a sociedade reage através de amostras significativas da população a determinadas inovações tecnológicas e ou, neste caso, com uma dimensão social evidente, e estudarmos e percebermos para termos a capacidade de as absorver no médio para longo prazo. Agora, o que eu também sei, e sempre digo isto em múltiplas ocasiões, eu sei que nós, quando estamos frente a um elemento de disrupção, pensamos, a sociedade amanhã vai ser completamente diferente. E, de facto, não vai. Ela amanhã é exatamente igual a hoje. O que nós, e, portanto, nós fazemos uma overemphasize, como é que se diz? Nós exageramos, peço desculpa, nos impactos do amanhã. O que também normalmente fazemos é que não conseguimos avaliar os impactos a longo prazo. E o que vai acontecer é que os chats GPTs deste mundo, todas as tecnologias, os blockchains também, que parecem de um momento para o outro, os carros elétricos que tiveste autónomos, os elétricos vêm, os autónomos é que estão mas quando temos os carros, dizemos que amanhã vai ser tudo diferente, não há mais poluição, depois temos carros autónomos e tudo, e de facto não vai ser amanhã, nem além. Há lobbies muito fortes para o status quo. E porque as sociedades evoluem de uma forma que não é meramente ditada pela inteligência artificial. É preciso nós pensarmos que nós estamos aqui num contexto que é relativamente bolha em relação à sociedade que nós temos ao nosso lado. Temos que a maioria da nossa população não sabe nem vai saber nos próximos anos o que é o chat GPT, porque simplesmente não interessa, porque eles têm problemas a resolver muito mais imediatos. Mas pronto, mas nós pensamos que vai ser mudar tudo. E, portanto, exageramos sempre na percepção do amanhã, e o que normalmente não fazemos é que, vontade de exagerar e subestimamos, obrigado, e subestimamos o impacto a médio prazo. Porque, de facto, daqui a 10 ou 15 anos, o chat GPT vai ser absolutamente normal. A universidade interiorizou o facto de os alunos vão utilizar o chat GPT para preparar as suas aulas. Isso vai ser, de facto, explorado pelos próprios professores para garantir, digamos, que o nível de conhecimentos que é dado ao estudante e ao doutorado é ainda maior, e será tudo incorporado numa lógica. Nessa altura, o chat GPT é o passado, interiorizou-se, e a sociedade convive bem com a inovação tecnológica da inteligência artificial, porque teve o tempo para digerir legal, ética e se calhar filosófica também, como é que isso se integra. Mas temos sempre este nervoso de que amanhã vai ser tudo diferente, e quase nunca pensamos que daqui a 10 ou 20 anos, com a internet, nós pensávamos que ia ser tudo diferente, e de facto é hoje diferente. Não foi em 95, nem em 96, nem em 97, foi quando apareceu, digamos, quando deixaste de ter a mailbox só para ti, e ela foi generalizada por toda a gente, e agora, hoje em dia, temos estes impactos absolutamente fundamentais. Sim, senhor, a nossa hora passou num instante. Eu estou ali a olhar para o nosso chairman e assim ainda temos mais tempo para abrir perguntas ao público. Então, não há limite. Eu não quero que o senhor secretário de Estado também chegue atrasado ao seu próprio compromisso. Temos tempo para algumas perguntas? Temos tempo para algumas perguntas. Sim, senhor. Então, abria... Principalmente se forem perguntas para a professora. Eu estaria, aliás, como bom observador. Perguntas muito curtas para podermos recolher várias e, por favor, digam a quem é que dirigem a pergunta. Sim, senhora, ali atrás. Força. Então, boa tarde. Sérgio Nunes, obrigado pela palestra, muito interessante. Uma pergunta sobre o papel das políticas públicas. Falou sobretudo na regulação, mas até que ponto, gostaria de ouvir a vossa opinião, até que ponto o Estado ou as políticas públicas deviam ser também a nível dos serviços? Isto é, o Estado não ser apenas um regulador destas áreas, mas participar ativamente, por exemplo, produzindo modelos de linguagem públicos, motores de pesquisa públicos, da mesma forma que não é apenas um regulador ou na saúde ou na educação, mas também ser um prestador de serviços nesta área. Era a minha pergunta para a reflexão. Obrigado. E alarguei talvez a pergunta, neste contexto, o que é o bem comum e o que são coisas que o Estado deve ter e oferecer aos cidadãos destes recursos que o AI disponibiliza. Fazemos talvez para que depois administram-se um pouco. Esta foi para a professora. Não disse. Mas podem falar os dois. Pelos vistos temos já algum tempo, portanto, que bens eu acho que se calhar a short answer é não sei. Ou seja, eu nestas coisas preciso ser bastante claro. Já é difícil, hoje em dia, nós percebermos como é que a regulação, por exemplo, na área da saúde, deve ou não deve operar, qual é o papel que o Estado
deve ter ou não ter no desenvolvimento de serviços de referência, e aliás, por feliz coincidência, eu hoje passei o meu dia na zona de Porto falando com entidades na área da saúde e, portanto, recolhi várias evidências de como é que claramente esta solução ou aquela outra seria interessante. E não sei dizer necessariamente se o Estado deve ter um papel, por exemplo, na área da inteligência artificial, em criar aquilo que referiu como um modelo de linguagem, digamos, oferecido a toda a gente. Sinceramente, acho que o Estado adapta-se também ao longo do tempo às funções mais vitais que deve ou não deve fazer, e temos um Estado minimalista com um conjunto digamos, de funções que são, eu até diria, quase históricas, e que têm a ver com a defesa, com a ordem pública, com a saúde, etc. E é provável que o domínio da tecnologia venha a ser tão dominante nas sociedades que eventualmente o Estado tenha que ter algum papel de fornecimento de algumas coisas de base, digamos, para além da regulação, acompanhá-lo com a criação de coisas que sejam consideradas de referência importantes. Mas não acho que eu tenha, ou que neste momento tenha feito a reflexão nas sociedades mais avançadas, as sociedades ditas europeias, nesse sentido. É claro que nós nos confrontamos com coisas que são absolutamente paradoxais, que é, até agora nós pensávamos sempre na informação que o Estado tinha que podia ser utilizada pelos privados, veja-se, digamos, a utilização de dados abertos, mas de um momento para o outro temos empresas privadas que têm mais dados e que têm uma função pública. As Ubers deste mundo têm uma função absolutamente crucial para nós podermos fazer o planeamento das próprias cidades. E, portanto, esta reversão um pouco da lógica, não é? Até que há uns... Quer dizer, eu acho que qualquer um de nós, embora eu seja talvez um bocadinho mais velho que alguns de vocês, a maior parte de vocês jogamos talvez na realidade, não pensava ter a quantidade de distribuidores de comida que nós vemos hoje nas cidades. E não o pensava há 3 anos atrás, ou há 4 anos atrás. E parecendo que não, isto é tão disruptivo, se calhar é mais disruptivo para a sociedade no seu geral do que propriamente os chatos EPD. Peço imensa desculpa. Mas há muita inteligência artificial. Há muita inteligência artificial. Mas digamos, a quantidade de empregos, e agora aqui eu ponho empregos entre aspas, porque poderá haver particular preocupação da maneira como é que essas pessoas... Os fontes de rendimento para as pessoas. São fontes de rendimento, acho que é a melhor maneira de dizer, digamos, numa agenda de trabalho digno que nós também levamos a cabo. Esses problemas, desculpa fazer esta comparação, mas têm efetivamente quase a mesma complexidade daquilo que estamos a fazer. Como é que o Estado deve atuar quando efetivamente, se formos perguntar àquela pessoa que está a distribuir, acha aquilo absolutamente espetacular para ele. E nós eventualmente percebemos que há uma exploração eventual daquele produto, pessoa, que anda ali a correr de um lado para o outro, efetivamente com um algoritmo por vezes estranho. Só estou a fazer uma referência que eu encomendei uma pizza e ela saiu de Gaia e foi primeiro a 10 km de distância de chegar à minha casa, chegou 1h30 depois, mas tudo bem, aqui no Porto, na semana passada. Em casa mas foi o algoritmo que não funcionou. Não faço ideia, eu conseguia ver onde é que a pessoa andava, não é? Não paguei, acho que são 2 ou 3 euros de taxa de urgência que é só para a pessoa ser recebida e a pessoa anda por aí. Mas digamos, pouco importa, digamos, o que eu digo é como é que a sociedade encara e qual é o direito daquela pessoa que tem uma fonte de rendimento neste momento que lhe parece preciosa, como é que a sociedade encara esta utilização de uma plataforma com muita inteligência artificial que comanda in extremis a vida daquela pessoa. Peço desculpa. Não, eu estava a pensar no delivery. Na Argentina o delivery existe há, não sei, eu cheguei aqui ao Porto, isto é uma anedota, cheguei aqui ao Porto há 20 anos atrás e chamou-me a atenção, na Europa não existir o conceito de delivery. Mas aí há mais um ponto importante, aí relativamente a quais são, de facto, as ocupações, os trabalhos, as fontes de rendimento das pessoas versus aquelas das máquinas. No caso dos veículos autónomos, neste momento surge uma situação curiosa, na semana passada nos Estados Unidos falámos sobre isso, que com uma das empresas que está a desenvolver veículos autónomos,
é que um dos problemas principais é que os robotáxis, portanto guiados por software, são 10 a 15% mais lentos em trajetórias comparáveis do que os taxistas humanos. Porque são muito mais cuidadosos e, portanto, demoram muito mais tempo a fazer o mesmo trajeto, 10 a 15% mais. E as pessoas não estão dispostas a entrar no web. Existem serviços de robotáxi em São Francisco, em Las Vegas, em vários sítios. Mas a responsabilidade civil, financeira, até de seguros, é um desafio muito importante. E, portanto, todos esses canais acabam por desacelerar ou atrasar-se de alguma maneira a aceleração ou não? Ou será que a aceleração acontece independentemente destes? Eu acho que depende das áreas. Eu vejo as escolas públicas. O governo tem acesso a imensa quantidade de informação e de dados, sim? Que isso não há realmente empresas privadas que possam ter acesso a essa informação. E nós conseguindo saber o nível de conhecimento, o nível de aprendizagem nas distintas zonas do país, quais são as escolas que estão a ter mais sucesso, menos sucesso, tentar perceber o porquê, isso é informação valiosíssima para poder conseguir que os miúdos tenham a escolaridade completa. Ou seja, dependendo da área que estamos a ver, eu acho que o governo pode ter mais impacto que em outras empresas privadas. Obrigado. Próxima pergunta. Boa tarde, eu estou a fazer um doutoramento tardiamente, tive na área profissional como empresário, empreendedor, e agora comecei a estudar, isto é só uma pequena introdução, tenho quase humildemente, vou fazer uma pergunta, nem sou da área informática. Diga então, qual é a pergunta? Estou a fazer transportes, desculpe ser esta introdução, acho importante. A minha pergunta é, como é que a Europa se posiciona a nível de inovação na área de inteligência artificial, perguntando então como uma nova empresária, como é que se sentiu na Europa, como é que é visto o ambiente de inovação, como é que a faculdade também pode contribuir mais e como é que a faculdade portuguesa em Portugal pode ter um contributo relevante nesta área inovadora, porque temos muitas vezes outros continentes, nomeadamente os Estados Unidos, naturalmente, talvez a China, estejam muito à frente. Como é que nós podemos criar realmente um ambiente inovador e que políticas públicas podemos fazer para isso? Obrigado. Provavelmente tu foste criada fora da Europa, por isso... Eu ia dizer from Portugal to the world. Estamos sempre a falar da fuga de cérebros da Europa, mas temos Mas eu voltei. um exemplo contrário. Eu ia dizer mesmo, eu acho que eu faço mesmo muitos posts, muitas vezes que eu digo Made in Portugal to the world. Sim, porque quando eu vim aqui a Portugal, a área de computação gráfica existia aqui na FEUP, um grupo, outro grupo em Lisboa, no IST, e pouco mais. No ISTE. Sim, e quando eu vim por aqui, eu sempre achei que o impacto de qualquer investigação, qualquer produto, qualquer depois empresa que se crê, tem que ser internacional, porque Portugal, e sem ofender a ninguém, é pequena, não é? São 12 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas. Sim? Então é impossível conseguir criar uma empresa, um produto, ou mesmo de inovação só se estamos pensando aqui. Eu tive a fortuna de poder, desde o início, participar em projetos europeus, que foram os que, no fundo, alavancaram toda a investigação do laboratório que montamos, e sempre foi pensar, nós conseguimos ser o melhor do mundo, e fazer investigação para fora, e sempre conseguir comparar-nos com o melhor patamar fora. Sim? Então, isto começou, se calhar, a minha personalidade, não sei, quando eu fiz o doutoramento, como estás a fazer agora, eu era na área do entretenimento, com as empresas de filmes e de jogos, e fui para o Canadá. E estive 1 ano e meio só a falar com empresas internacionais, tipo a DreamWorks, a Pixar, a Sony, a EA. Sim, então é sempre pensar para fora. Sim? E depois conseguir voltar cá, que foi o que eu fiz, que o João convidou-me para vir aqui ao Porto, e formar os talentos. Não? Então nós conseguimos formar os talentos cá para depois poder fazer inovação e desenvolvimento tecnológico de impacto
para fora. Mas do ponto de vista da infraestrutura, a Europa está largamente Isso é dependente dos Estados Unidos. Nós usamos a cloud da Amazon e da Sim, isso é Google, verdade. da Microsoft. Temos que usar APIs para todo o tipo de coisas que são empresas nos Estados Unidos que estamos a pagar cada vez que utilizamos. É por isso que os programas europeus estão cada vez mais alinhados para ver como conseguimos, não é, competir com inovação tecnológica dos Estados Unidos e tentar financiar empresas aqui na Europa ou investigação europeia para poder competir com também os Estados Unidos. Pelo menos é isso cada vez que eu vou falar. Fora, estive agora em Paris no Tech Tour e era sempre como conseguimos destacar Deep Tech, que neste caso eram Deep Tech Companies, na Europa, em vez de nos Estados Unidos. E a realidade é que o investimento que vem do estrangeiro para empresas criadas na Europa é mesmo mais difícil. O João, tu és uma das exceções, não é? Mas conseguir alavancar dinheiro dos Estados Unidos, a não ser porque vais lá morar. Infelizmente há cada vez mais exemplos, e citou aliás unicórnios portugueses. Há algo, para além das agendas mobilizadoras e do investimento em investigação e desenvolvimento, vê mais alguma função do lado do Estado e das políticas públicas para conseguir, para que a Europa e Portugal em particular consigam ter um papel mais relevante nesta área? Vejo, mas acho que às vezes nós temos que fazer uma análise um pouco histórica de porque é que a Europa está ou não está. Será quando a internet nasce nos Estados Unidos, nasce porque há uma clara assunção que os desenvolvimentos na área das Forças Armadas são relevantes para a defesa, não é? Ora, na Europa, depois de uma Segunda Guerra Mundial, essa percepção é completamente diferente. E o investimento que se faz no dual use da tecnologia é completamente diferente. Eu não tento justificar, mas digo que temos que olhar para esta lógica, não é? Também deveremos, talvez, ver aquilo que a professora disse que é muito importante, que é, na área do digital, a grande oportunidade que quem faz projetos em área digital é que passa do mercado de zero para infinito de um dia para o outro. Ou seja, eu não tenho os constrangimentos dos mercados dos goods, dos produtos, no sentido mais tradicional, em que tenho, de facto, até uma dificuldade aqui acrescida pela barreira da Espanha para chegar ao centro da Europa, que é uma barreira física, digamos. Portanto, há, de facto, na dimensão digital, e o João foi aproveitou-se dessa lógica, que passa de um momento. E Portugal tem, acho que no vosso caso foi praticamente interessante, Portugal tem a obrigação de, como qualquer outro país que queira fomentar o empreendedorismo, de conseguir garantir que há casos de teste à escala no próprio país. A credibilidade que eu penso que a VNM teve quando chegou a qualquer outro mercado estrangeiro foi que ela primeiro pergunta onde é que vocês estão instalados. E se estão instalados no Porto, que coincidentemente é a zona de acolhimento geográfica, isso é uma vantagem competitiva. E a mesma situação com o Vision Box e com outras entidades deste tipo. Agora, também é verdade que há aqui um aspecto importante, é que no digital, em muitos casos, the winner gets it all. E isso é que nós temos aqui que ver, ou seja, uma Google, uma AWS, que nasce, eu poderia dizer quase por mero acaso, quer dizer, não é, mas entendam o que eu quero dizer, ou seja, a AWS não é desenhada para ser a AWS que é hoje, ela aparece como enfim, quem já... Por sinal, um investigador do INES que hoje é o CTO da AWS, e também o começar numa área tão clássica como a distribuição de livros, não é? E perceber que era crucial para essa distribuição exato, e perceber que é algo interessante e um pouco contraditório. Foi interessante perceber que, tendo feito inicialmente o outsource, porque não era o core deles, para digamos, o tratamento digital das encomendas, no momento em que aconteceu uma disrupção de 3 dias, se percebeu que, de facto, uma Amazon não podia estar dependente daquela externalização feita e faz uma internalização que depois abandona praticamente os livros, se assim posso dizer de uma forma esquemática, para se focar precisamente nas necessidades que eles têm de satisfazer uma encomenda e vamos extrapolar isso para um conjunto de outras coisas completamente diferentes. Portanto, esta noção do que é que a Europa pode fazer, acho que sim, temos que ser mais test-bed, temos que permitir, não é por acaso que nós lançámos há pouco tempo 150 milhões de investimento no PRR para testbeds, com 30 testbeds, para dar welcome a pequenas e médias empresas que possam estar em contexto real, digamos, as suas inovações, incluindo na área de inteligência artificial.
Mas também será importante que nós não encontremos os vetores que se complementam uns aos outros. Apoiar as agendas mobilizadoras, talvez o que hoje talvez não tenhamos na área da inteligência artificial, é um investimento significativo em capital de risco para fomentar a existência de startups e pequenas e médias empresas na área da inteligência artificial. E, portanto, é seguramente algo que nós, ao nível do Governo, estamos a avaliar. João, gostava só de dizer Força. muito rapidamente duas coisas. O meu laboratório já esteve envolvido em 7 startups, das quais 2 tiveram um impacto muito grande. E eu assisti à mesma história nas 2 que tiveram um impacto grande, que foi, por um lado, na Europa era mais difícil arranjar dinheiro porque a cultura do risco é diferente, a percepção do risco é diferente na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, era mais fácil encontrar investidores na altura em que era high growth but high risk, muito mais nos Estados Unidos que na Europa. Isso claramente é algo que nós temos que fazer. A Europa tem que mudar isso. E a outra parte que eu acho que nos falta, é a parte regulatória. Nós somos, dizemos que os Estados Unidos têm uma regulação muito forte, é mentira. Hoje em dia a Europa tem, pelo menos na área que me interessa, que é a área da EdTech, que é a área em que eu estou, a estrutura regulatória europeia neste momento é de tal maneira complexa que a startup atual, uma das 3 startups atuais em que eu estou a trabalhar, já decidiu que vai primeiro aos Estados Unidos e depois volta para a Europa quando fizer tudo que é certificação do lado de lá. Isso é muito complicado. Nós somos uma empresa europeia, tecnologia europeia, mas que já decidimos que não vamos montar tecnologia na Europa. Já decidimos que vamos para os Estados Unidos. Okay? Porquê? Porque a regulação em medtech hoje em dia é um caos. Eu acho que a Comissão Europeia ainda não percebeu o que fez quando fez o enforcement do novo MDR, que é toda a estrutura da regulação de medtech europeia. Portanto, há 2 coisas que nós temos que mudar: risco e a regulação. Temos que ter muito cuidado. E não podemos ser mais papistas que o Papa. Estamos a ser. Estamos a perder as empresas todas. A Sword fugiu para os Estados Unidos, nasceu no meu laboratório, fugiu para os Estados Unidos porquê? Exatamente por causa disto. Não havia ninguém a meter dinheiro. E eles foram aos Estados Unidos, as pessoas começaram a meter dinheiro, e a certa altura fizeram um acordo com 2.500 clínicas e a coisa explodiu lá. E tem a ver também com a dinâmica do mercado único. Nos Estados Unidos é mesmo um mercado único. Exatamente. Em Portugal, Eu ia referir isso exatamente. Primeiro, eu acho que, de facto, a questão do capital de risco é clara, é muito diferente. Os Estados Unidos, eventualmente, Inglaterra, com uma percepção mais anglo-saxónica, poderá andar mais perto do modelo americano. No caso da iLove, nós conseguimos primeiro na Inglaterra, mas a seguir foram os americanos. Os ingleses nunca mais quiseram saber. Foram os americanos que vieram dinheiro. Só queria dizer uma coisa, não é por acaso que Portugal apoiou a criação da European Startup Nations Alliance, a ESNA, que é uma proto-agência cujos objetivos é tentar atrair talento e investimento para a Europa. E, de facto, reflete isso não só do ponto de vista português, francês ou espanhol, mas reflete isso ao nível europeu. E depois a questão do mercado único, quer dizer, eu percebo e tendo trabalhado na Comissão Europeia durante alguns poucos anos, quase que senti essa questão da regulação, digamos, eu sentia muito de perto, mas não nos esqueçamos que a pulverização do número de Estados que existe na Europa, pulverização num sentido negativo, uma realidade que é diferente dos Estados Unidos, implica uma certa compatibilização que por vezes é feita pelo mínimo denominador comum e que neste caso pode ser pelo máximo da complicação que pode existir, mas digamos, são processos de integração lentos e sobre os quais, digamos, eu não conheço o suficiente para me pronunciar, mas reconheço que isso pode ser. Basta olhar para o que fizemos na patente única. Voltando agora às pessoas e aos votos, temos ainda alguma pergunta nesta área? Diga, Sr. Não sei se essa pergunta é seguramente para a professora, porque eu estou-me a sentir aqui muito pesado. Para a professora Verónica. Obrigado. Eu queria retomar o tema da open data na administração pública. Eu, no caso da educação, que existem dados que poderiam ser muitíssimo interessantes se nós os pudéssemos organizar. Sim. A questão coloca exatamente a mesma questão que, tal como a colocou, nós conseguimos organizar a informação e a inteligência artificial poderá ser muito útil. A questão é que nós precisamos depois de conhecer as relações causais. O que é que causou determinado efeito e qual é a política que deveria ser desenhada para colmatar alguma tendência que nós vemos que não seria desejável.
Até que ponto é que se acredita que a inteligência artificial poderá passar desta fase mais de organização, que nós vemos mais os bots a conseguirem responder, para uma fase mais criativa, que é a ser capaz de construir uma decisão com base nessa informação? Provavelmente precisa de um julgamento muito mais subjetivo e, portanto, aqui uma questão um bocadinho diferente. Que é também um pouco, eu queria fazer o paralelismo para não ser só a educação, esta questão de colocar-se noutros setores, por exemplo, na justiça. Eu penso que é fácil de imaginar que nós queríamos a inteligência artificial a organizar os processos e a parte administrativa. Eu não sei se nós quereríamos a inteligência artificial a tomar lugar que um juiz pudesse fazer uma decisão, mesmo nos processos mais simples. Portanto, tem a questão sobre o que é que acham do futuro da inteligência artificial nesta outra dimensão que é mais crítica da tomada de decisão e da subjetividade que o humano consegue ter, que eu não sei se no futuro conseguirá ter. Verónica, vamos substituir os juízes e os professores e os médicos. Eu acho que aqui há dois pontos. Um, que eu acho que é o grande objetivo de utilizar a inteligência artificial para a toma de decisões ou para o uso criativo, como mencionou. Eu acho que ali é onde vem a parte interessante. Sim, é mais difícil de criar os modelos, mas acho que depois tudo vai a como se cria a metodologia para criar a relação de confiança, que foi o que mencionou durante a conversa. Sim? E acho que essa é a parte mais difícil, como conseguimos criar um vínculo de eu vou confiar neste sistema porque não sabemos quem o construiu por trás. Sim? Então, as pessoas que usam os nossos serviços, nós temos uma marca muito forte já. Sim? Então, porque eles sabem como gerimos os dados, eles sabem quais são os engenheiros que desenvolvem o sistema, eles sabem que nós não trabalhamos e não disponibilizamos a nossa tecnologia para a área militar, por exemplo. Sim? Nós fazemos B2B, o que quer dizer que escolhemos as empresas com quem trabalhamos e dizemos que não a outras. Sim? Não estou a falar se a nível de modelo de negócio isso é bom ou é mau, sim? Mas é mais na parte de como se cria esse vínculo de confiança. Sim? Agora, quero utilizar a inteligência artificial para criar modelos mais de decisão é mais difícil que criar modelos específicos como vou criar humanos digitais com estas características ou analisar dados. Eu acho que isso requer um conjunto de métricas que hoje em dia nem sequer estão definidas, então vão ter que se definir caso a caso. Eu posso falar das que nós utilizamos mais na área de comunicação não verbal, sim, na criação de humanos digitais para qualquer entorno, nessa eu sinto-me mais à vontade. Sim. Nas outras áreas eu acho que eu preciso de ter experts para poder definir as métricas de como se vai medir o caso de sucesso e se consegue-se passar do threshold de confiança e o que é confiança em cada sistema. E essa questão de como é que os humanos ganham confiança num bot é muito importante. Dito isto para certas coisas, e aliás uma das questões que existe já neste momento é que já estão mesmo muitos milhões de pessoas a usar o ChatGPT no dia a dia para o seu trabalho, às vezes com fugas de informação, como foi notório, mas o que nós estamos a ver no setor privado é que muitas empresas neste momento já criaram grupos de trabalho para utilizar a inteligência artificial em marketing, nas vendas, nos recursos humanos, em todos os departamentos. A nossa empresa tem uma task force para isso e cada vez mais empresas estão a nomear também os Chief AI Officers, ou seja, executivos cuja única missão é pensar como é que não. E tudo isto também com o objetivo de reduzir os custos de pessoal. Nós já começámos a reduzir, nomeadamente nos contratados na área de marketing, porque chegamos à conclusão que as pessoas internas conseguem fazer textos, imagens, apresentações inteiras com ferramentas AI sem precisarmos de estar a pagar muito mais a funções externas para nos ajudar nessa área. A minha pergunta é se no setor público vamos ter um Chief AI Officer que vai ver como é que agora voltamos só a esse exemplo que é paradigmático e interessante, mas quer a sociedade, como é que a sociedade se quer organizar? Eu até aqui respeitava fantasticamente os criadores e os designers. O facto de ter um género que é design não deve ter nada a ver com isto, mas acho particular os pintores, os publicitários, as pessoas. A questão é de sabermos como é que nós queremos, de alguma maneira,
visualizar a nossa sociedade do futuro. Eu acho que é provável que alguns sistemas de inteligência artificial tomassem decisões mais acertadas que alguns juízes, porque os juízes fazem decisões na base da interpretação das leis, correto? Eu posso ter o mesmo caso julgado por 2 juízes, pode ser diferente, julgo que a sociedade aceita isso, não é? Se calhar a sociedade não aceitaria, contudo, que algo de inteligência artificial tomasse uma decisão quando ela era considerada, não é? Quer dizer, o velho exemplo no passado, que agora já não temos fronteiras, mas os polícias de fronteira olhavam para os carros e deixavam-nos passar, paravam-nos de vez em quando, não é? Por conhecimento empírico que tinham hoje, se puséssemos um sistema de inteligência artificial, questionávamos até ao limite qual era o algoritmo que estava por trás. Ou seja, há confiança, de facto, como a professora disse, naquela entidade, naquela pessoa, naquela entidade em particular, até como organização, num quadro mais de sociedade, mais respeitável, menos respeitável, mais aceito, menos aceito, há um nível de confiança e, portanto, estes níveis de confiança e aquilo que a gente quer para a sociedade são coisas muito interessantes, não é? Com certeza, mas do ponto de vista de um executivo que está a decidir contratar uma pessoa, neste momento a escolha não é vou contratar uma pessoa ou vou contratar uma AI, porque essa AI ainda não existe. Agora a diferença é vou contratar uma pessoa que tem as qualificações tradicionais ou uma pessoa que faz isto 20 vezes mais rápido com a AI. O que nos vai vou contratar a pessoa que faz 20 vezes mais rápido. Mas essa decisão não é independente de uma decisão da sociedade, que é que pessoas é que nós queremos formar. Porque as pessoas que hoje em dia apanham, quer dizer, as pessoas que estão no meio de uma revolução industrial, sempre os forneiros dos comboios, presumo que no momento em que eram forneiros deixaram de ser forneiros digamos, reciclarmos. Portanto, há todo um movimento histórico da própria sociedade que tem que se adaptar digamos, e aqui voltamos. Mas rapidamente, não é uma velocidade muito maior do que anteriormente. Quiçá. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que é particularmente importante e, desculpem, normalmente voltamos sempre aos exemplos que conhecemos bem. Eu vivo numa pequena aldeia perto de Aveiro e sempre se utilizou areia para fazer a construção das casas. E a areia era ia-se buscar com os carros de bois. E, portanto, durante séculos aquela areia regenerou-se ali, com os ventos, etc. No momento em que a rapidez da extração da areia foi tal que se fizeram cavidades profundas, toda aquela zona deixou de ter água porque o nível freático baixou. Ou seja, o problema aqui está na nossa capacidade de nos adaptarmos à rapidez. Foi possível tirar a areia toda em 2 meses? Foi. Devia a sociedade ter posto um parado e não parou? Se calhar devia ter. E, portanto, quando nós às vezes temos esta sensação, porque a rapidez com que as máquinas escavaram e tiraram a areia é exatamente a mesma da inteligência artificial. A questão é qual é o valor maior que a sociedade entende no momento. E se calhar também tínhamos consciência das implicações futuras, ou seja, que ao tirar aquela areia, o nível freático, ou seja, toda aquela população deixou de ter uma fonte de riqueza que era a agricultura. Morreu essa população? Não, ela regenerou-se e tem sempre capacidade de se regenerar. Mas a questão é como é que os valores essenciais se coadunam com a rapidez de alguma destas coisas. Seguramente que o exemplo da areia parece um pouco antiquado, mas mutatis mutandis não estará muito diferente daquilo que a gente está a fazer. Pelo que é importante que toda esta dimensão de como é que a escola se adapta ao chatbot, ao chat GPT, como é que nós todos nos adaptamos, como é que nós substituímos ou não substituímos pessoas que seguramente podem ser substituídas em tarefas mais banais, mas como é que nós revalorizamos a noção de trabalho é algo que a sociedade tem que encontrar independentemente dos avanços da inteligência artificial. E seguramente o que não vai ser substituído para já são canalizadores, eletricistas, tudo o que tem a ver com manipulação, exatamente. Os avatares também. Últimas perguntas antes de concluirmos. A propósito de rapidez, os jornais referiram recentemente que uns conhecedores da matéria pediram 6 meses de paragem nas atividades de desenvolvimento da inteligência artificial. É sonsice, é ingenuidade, é ética? Que é este pedido? Verónica, 6 meses de moratória para desenvolvimento. Não. Explica a tua reação visceral. Não, é
se pode parar Não hoje. se pode, porque é que é uma oportunidade isto. O que quer dizer é, eu vou dar um exemplo, nós fizemos um produto em 2 meses, sim? Que é hoje em dia já usado por várias empresas de jogos em 2 meses. E o que aconteceu? Mal acabamos, ou seja, eles já tínhamos até pago, porque estavam com tanta necessidade de criar conteúdo, e nós conseguíamos criar centenares e milhares de modelos 3D únicos em segundos, estou a falar, não é em 1 minuto, não é em 3 minutos, não é em 20 minutos, em segundos. Nós íamos fazer uma população diversa. E que esta parte é muito importante. Diversity and Inclusion. Porquê? Porque os mundos que eles criavam eram todos iguais. Todos iguais, exato. Avatares. Sim. E aqui vem a parte importante. Nós acabamos e entregamos isto a semana passada, sim, início de abril, e já na própria semana ligaram-nos para dizer: agora conseguem automatizar os estilos dos modelos. Ou seja, a parte artística. Sim? Eu disse que dá-me 4 semanas que temos que criar outro algoritmo. Sim? Mas o que eu quero dizer é que o facto de nós irmos automatizando e criando soluções que são pedidas pela indústria abre a oportunidade para as próprias pessoas começarem a pensar em novos problemas que eles já têm e veem: conseguiram fazer isto rápido, agora se calhar conseguem fazer isto outro. Sim? E portanto o segredo se calhar é encontrar modelos de negócio que foquem a atenção de empresas como a tua e dos investigadores para resolver problemas da sociedade que estejam de acordo com os valores que o Sr. Secretário de Estado... E é dizer que é o facto de solucionar um problema permite abrir a mente às próprias empresas e dizer: olha, conseguiram fazer isto, agora tenho este outro problema, se calhar se conseguem solucionar. Então, no fundo, o que eu acho que está a acontecer, que é aquilo que eu tento ensinar na sala de aula muitas vezes, é elevar o nível de conhecimento, não ficar, se calhar vou dar um exemplo muito básico, não ficar em aprender quais são os rios da Europa, mas se não aprender, sim, porque é que os rios são úteis e existem. Que se calhar só um exemplo muito banal, mas é o que está a acontecer com esta possibilidade de tecnologia, é conseguir dar a oportunidade e levar o conhecimento. E a mais pessoas, de e a forma mais mais pessoas, inclusiva. absolutamente. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Pensamentos finais. Não, a pergunta só para quem seria eu para dizer que as pessoas com aquele gabarito são sonsos ou... E, portanto, não. Mas aqui queria formular uma questão um pouco esotérica, mas como é que nós reagiríamos se um sistema de inteligência artificial sugerisse que se parassem os desenvolvimentos em inteligência artificial? Boa pergunta. Perguntávamos que dados é que tinham treinado o modelo para chegar a essa conclusão. Porque aprendemos nós todos, vocês me ensinaram que, digamos, se houvesse um movimento muito alargado ao nível mundial que gerasse informação no sentido de dizer a inteligência artificial é perniciosa para o desenvolvimento humano, poderíamos chegar a um momento. Esse é talvez um pensamento que nos deva levar a... O problema essencial, Sr. Secretário de Estado, é que neste momento os bots já aprenderam que podem dizer aquilo que nós gostamos de ouvir, mesmo que a verdade seja outra coisa diferente. Sempre houve humanos que fizeram isso e nem sempre tivemos fins muito louváveis. Portanto, acho que talvez possamos aprender também com isso. Mas podemos chegar a acordo que entre as pessoas e os bots continuamos a escolher as pessoas? Absoluta, sim. Os bots conseguiram amar? A mim não, pelo menos. Muito bem. Penso que conseguimos cobrir muito mais áreas e pontos do que aqueles que eu imaginava. Quero agradecer-vos imenso à professora Verónica Carvalho, ao Sr. Secretário de Estado de Engenharia do Mar e Campo Largo. Muito obrigado a todos por terem vindo.